Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão aqui fisicamente, aos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de oração, nessa casa de Jesus. Antes de nós iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, o Consolador Prometido, para dar o joinha, dar seu like lá para nos auxiliar. Porque essas lives e alguns vídeos são colocados lá diariamente. Então, para divulgar a doutrina, o nosso irmão Ney é o responsável por esse canal. Então, convido a todos os irmãos que puderem, se inscrevam no nosso canal. Tá? Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli. Deus fala contigo. Deus fala contigo ininterruptamente. A sua voz ecoa aos teus ouvidos, com carinho paternal. Não o podes escutar nesse exato momento? Ou na verdade não queres? Aquieta-te em teu íntimo e isola-te do excessivo ruído de tuas descabidas exigências. Silencia por instantes e foge ao burburinho do mundo, estabelecendo contato com ele. Ouve-o como ele sempre te ouve, quando te dispões ao transcendente diálogo que a oração te enseja. Então, com essa mensagem de incentivo, nos convocando à oração, a conexão dos irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para elevarmos o pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, e vamos agradecer por novamente estarmos todos reunidos no Consolador Prometido para estudarmos o Evangelho do Cristo. E vamos pedir que possamos realizar esse trabalho da melhor maneira possível. Vamos pedir também o amparo necessário para o nosso querido irmão Ribas, para que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou para essa noite. Pedimos também, Pai, que ampare, que sua luz chegue a todos aqueles que necessitam e pedem por ela, que todos sejam amparados, independente das condições que estejam. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, gostaria de passar já a palavra para o nosso irmão Marco Aurélio Ribas, ele que é trabalhador da Cruzada dos Militares Espíritas e da Associação Espírita Normal. Então, hoje o nosso querido irmão Ribas vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, desde já, seja bem-vindo, nosso irmão. Muito obrigado. É um motivo de prazer, de satisfação, de alegria para a gente estar presente aqui. Então, nós somos convidados. Quando digo nós, que nós nunca estamos sozinhos. Pelo mínimo, nós temos o anjo da guarda. Então, eu uso sempre essa expressão, nós. Então, o Ney nos convidou para vir aqui. E aqui nós estamos presentes.
trazendo um pouco daquilo que a gente estuda. E, em primeiro lugar, agradecer a essa casa maravilhosa, que faz uns 10 anos que eu estive por aqui uma vez, muito tempo, e agora estamos retornando novamente. E hoje eu tenho duas dificuldades no nosso trabalho. A número 1, existe um pouco de gripe, e de repente, num certo momento, eu serei mal educado com todos vocês, de ter que tossir, mas faz parte. Não se surpreendam, né? Como o assunto de hoje é benevolência, que, senhores, vocês, ao vivo, presente, no YouTube, lá longe, distante das suas casas, e também nós não devemos esquecer nunca da espiritualidade. Pelo mínimo, cada um de nós viemos acompanhado com um espírito bom, e outros melhores ainda, e alguns não tão bons. Então, e aqui a finalidade da casa é exatamente isso aí, é melhorar todos nós. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de consolo, de esclarecimento, e traz para todos nós paz, harmonia. A doutrina espírita não é melhor nem pior, é diferente. E é a única doutrina que eu sei que traz explicações de tudo que você pode imaginar. Só não tem explicação de alguma coisa que ainda nós não conhecemos. É uma ciência, uma filosofia e uma religião. Nós estudamos a ciência para esclarecer a religião e usamos a linguagem à disposição para levar o conhecimento dos encarnados e dos desencarnados. Esta é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, prezados irmãos, aqui estamos para nós hoje falarmos sobre as bem-aventuranças do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, onde todas palestras, assuntos que possam ser falados dentro do Evangelho da doutrina, todos eles estão super ligados um no outro. Não tem como estar isolado. Jamais alguém poderá falar da doutrina espírita sem falar em Deus, sem falar em Jesus, sem falar em Kardec. Esse trio que proporcionou a nossa doutrina. Deus criou o mundo, criou as leis. Jesus veio trazer para nós aqui o exemplo, praticar, fazer, demonstrar. E Kardec veio facilitar o entendimento nosso. Hoje, graças a Deus, graças a Kardec, nós estamos com as obras do Espiritismo facilitando o nosso entendimento. Então, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, daqui, dali, hoje, dentro da tecnologia que nós temos, está tudo facilitando, tudo mais fácil para todos nós. E aqui nós estamos. Todos nós presentes aqui, ninguém veio forçado. Livre e espontânea vontade. Eu tenho certeza disso. Muitas das vezes nós estávamos em casa querendo não vir, o nosso anjo da guarda ou alguém nos chamou. Por que isso? Nas boas aventuranças do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala em relação aos discípulos de Jesus e ao povo. Jesus trouxe para todos nós o esclarecimento. Mas nós vamos falar, estamos falando das boas bem-aventuranças. Quem são elas? Quando fala em boas, aqui, bem-aventurança, bem, só o bem, é aquilo que enseja as condições ideais para o equilíbrio e manutenção do progresso das pessoas e da sociedade. Esse é o bem. Tudo que facilita o melhoramento das pessoas e do progresso é o bem. E as boas, e as aventuras,
E as aventuras, que são elas? As aventuras é o estado pleno de felicidade. As aventuras são o estado pleno de felicidade que nós procuramos, que nós estamos querendo e nós vamos chegar lá. São as aventuras. Condição extremo bem-estar de cada um de nós. Nós procuramos bem-estar. Todos nós aqui presentes estamos buscando o quê? Um bem-estar. Estamos procurando o melhoramento, procurando a solução dos nossos problemas. Por isso que nós estamos aqui. E o bem-ventura, bem-aventura, o bem-aventura já é outro passo, é a suprema felicidade. Tem a suprema felicidade e a plena felicidade. O bem é a plena. Bem-aventura já é um complemento, é um conjunto, já como vamos dizer assim, é uma realização. Das boas aventuranças que Jesus trouxe para todos nós, como ele fez isso? No momento X, Jesus recomendou para nós, e ele demonstrou isso. Quando nós iremos rezar, o que nós temos que fazer? Em qualquer lugar? Ou temos algum lugar específico para rezar, para orar? Também eu quero dizer para vocês, eu falo, vocês também poderão e deverão me auxiliar. Nem tudo eu sei. Alguma coisa vocês poderão interagir na minha conversa também. Eu sou um estudante corajoso. Estudo, não aprendo e venho aqui falar. E vocês têm a benevolência de estarem aí entendendo ou fingir que estão entendendo. Tá certo? Então, poderão participar. Vem a pergunta novamente. Para orar, nós oramos em qualquer lugar ou temos algum lugar específico para orar? Qualquer lugar, né? Esse é o ideal. Possamos orar em qualquer lugar. Mas esse é o ideal? Ou existe certos momentos que temos que nos recolher para algum lugar específico? Sim. Tem momentos que nós precisamos de uma concentração, uma retirada, uma reflexão mais profunda. E foi exatamente o que Jesus fez quando ele precisou de orar com profundidade e trazer para todos nós os ensinamentos. E ele foi para onde? Em determinado lugar. Fazer o quê? Trazer para todos nós as boas aventuranças. E quem são essas boas aventuranças? Quem são elas? São várias orientações. Nós vimos falar já em Moisés, os 10 mandamentos. Já ouvimos falar em Jesus Cristo. Ele reduziu os 10 para 2, isso? Se alguém discordar, por gentileza, levante a mão e me corrija, que eu estou aqui também aprendendo. A gente lê uma coisa, entende outra e fala outra. Não é assim? Eu sou assim. Vocês são assim também? De vez em quando? Lemos Jesus, entendemos Jesus e falamos Moisés. Já aconteceu com vocês? Comigo aconteceu muitas das vezes. Então, prezados irmãos, as boas aventuranças são vários itens, várias normas. De todas as várias, os evangelistas acharam por bem reduzir e colocar em número de 8. As boas aventuranças para nós, para o estudo, está no nosso Evangelho, está no Novo Testamento, 8. Quais são as 8? Como aconteceu isso? Jesus se retirou para um monte, juntamente com quem? Os seus apóstolos e quem mais? Alguém lembra aí? Apóstolo e tinha mais uma turma lá. O povo. Os apóstolos e o povo foram lá para o monte, Jesus foi para o monte e lá sentou no monte e ficou fazendo o quê?
Ele abriu a boca e ensinava dizendo para todos nós. Será que nós estávamos lá? Será que nós estávamos por lá? A pergunta, quantas reencarnações vocês imaginam que tem? 1, 5, 10? Nenhum. É a primeira reencarnação nossa aqui. Muita dúvida? Então, eu tenho certeza que não é a minha primeira reencarnação. Porque coisas que eu fazia nessa encarnação eu já não faço mais hoje. Eu já tenho mais de 20 anos, quase 30. Muita coisa eu já mudei. Você pode me olhar assim e achar que eu tenho muito mais. Aí se somar os 30 com 20, dá um pouco mais. Os cabelos brancos que eu tenho é charme. Está na moda hoje, não é isso? Cabelo branco dos homens é charme. As mulheres ainda não adotaram esse charme dos homens ainda. Elas ainda colocam alguma disfarce. Lá em casa eu tenho uma senhora lá, que é minha esposa. Eu brinco com ela, converso com ela, mas não tem jeito. Então, todos os meses, ela vai não sei aonde. Ela vai e volta mais bonita. E eu estou também preocupado. Não quis saber onde é que ela vai. Se eu for lá também, eu tenho a impressão que vai haver alguma mudança. Um dia um filho meu disse assim, pai, por que tu não pinta o cabelo? Meu filho, eu fiquei... Eu não ia dizer, mas vou ter que dizer, né? Não pode mentir, né? Espírito não pode mentir, né? Mas eu fico 60 anos, 70 anos, os cabelos branqueados, estão andando, caminhando, pulando, saltando. Então, se eu pintar, vai haver um problema. Cabelos pretos, e eu preto, com roupa preta, vou assustar todo mundo. Então, vamos deixar branquinho. O cabelo branco dá uma ideia de que a gente já tem uns anos de vida. Não é isso? Então, eu vou falar, Jesus subindo ao monte, os seus apóstolos, e mais a turma, o seu povo, que foram lá por quê? Veio gente de vários lugares, que vem aqui. Os senhores e as senhoras estão aqui. Nem todos moram aqui nessa rua, né? Vieram de outras ruas, outros até de outros bairros. Tem uns aí, vêm até lá da cidade, estão aqui. Então, lá no monte também, vieram um povo de vários lugares. Para quê? Para ouvir o ensinamento de Jesus. E Jesus abriu a boca no monte, por quê? Para transmitir o ensinamento. E assim ele começou nas boas-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores e os que sofrem perseguição por minha causa. Assim Jesus se expressou no monte para os seus discípulos, para o seu povo. E aonde foi isso? Lá, eu sou ruim em geografia. Eu sei que não foi no Brasil, nem aqui na... Como é o nome do lugar daqui? Na Coab. Não foi aqui que Jesus subiu no monte, né? Mas, subir no monte, por que Jesus subiu no monte? Para que todos pudessem ver e ouvir. Normalmente nós, por exemplo, eu agora estou num lugar de destaque, por quê? Na responsabilidade, graças ao meio que me imposto, a vir aqui, estou aqui. Meio envergonhado, mas estou aqui. Mas sou corajoso. Certo? E que todos vocês também têm que ser corajosos. Aprender alguma coisa e tentar vir, transmitir e dizer, olha pessoal, é bom ser bom. Não é bom ser ruim. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos de melhorar. E temos que melhorar. Se nós não melhorarmos, nós vamos ter dificuldade em conseguir aquilo que nós deveríamos conseguir. Qual a finalidade nossa aqui na Terra, nessa encarnação? Nessa reencarnação? Você perguntava? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui?
Por que o Ribas está aqui agora falando para vocês? Que ele leu um dia as leis divinas, se comprometeu com o Ney, com o Marcelo, com o João, com o Pedro, com o Rogério, com a Maria, com a Jussara. Não. Eu me comprometi com quem? Pode me ajudar, que não estou vendo ninguém aqui. Eu sei que está aí para cima. Me comprometi com quem? Com Jesus? Pode falar sem medo de errar, não tem problema nenhum, não. Tá? Nós nos comprometemos com Jesus. Nós não trabalhamos para o Consolador Prometido, para a Cruzada dos Militares Espíritas, para outras casas, outras pessoas. Nós trabalhamos para Jesus, para que nós possamos melhorar. E só tem um jeito de nós melhorarmos. Como? Estudando, aprendendo, tirando as nossas dúvidas. Só isso. Eu estudei, eu aprendi, eu não tenho dúvida nenhuma. Está prontinho? Estamos prontinhos? Ou falta mais alguma coisa? Pessoal? O pessoal são mundo aqui, né? Não gosta de falar muito. Não gosta de falar? Hã? Trabalhar, né? Tem um céu escrito, eu vi falar que ganharás o pão, um choro no teu rosto. Nós estamos fazendo isso? Claro que estamos. Quando fala em pão, nós lembramos de quê? É isso? Comer, né? Mas quantos tipos de pão existe? Mas Jesus está falando de que tipo de pão? O pão espiritual. Não é este pão material. Esta bem-aventurança que Jesus lá no morro levou para os seus discípulos, para o povo, foram os ensinamentos das leis divinas, das leis de Deus. E aquele povo lá aprendeu? Isso faz quando? 1000 ou 2000? Quando é que Jesus esteve por aqui? Quem me lembra, que eu não lembro mais. A gente tirei lá no fundo, não. Quando? Jesus Cristo esteve aqui quando? Eu não me lembro dele, eu não estava aí. Mais de 2000 anos. Veio aqui, falou, demonstrou, nós entendemos como nós estamos agora. Melhorou ou piorou? Nós melhoramos ou pioramos? Mas é assim mesmo, nós não podemos melhorar de uma hora para outra. A vida é lenta que nem bicho é que é lento, que eu não lembro mais. Tartaruga, elefante, cavalo, cachorro, lesma, minhoca. Quem é que corre mais desses bichos? Então, prezados irmãos e irmãs, presente no YouTube, em casas, nas suas casas, assistindo mais uma palestra, mais um ensinamento, um estudo, que nós não fizemos palestra, nós estudamos lá e viemos estudar em voz alta aqui. E mais a espiritualidade. Quantos espíritos estão aqui se beneficiando? E também não podemos esquecer quantos espíritos estão aqui, eu sei disso. Quantos espíritos estão aqui apostando em mim? Ribas, pode falar. Pode falar, porque estão ouvindo. Uns estão entendendo, outros não estão entendendo nada. Aí eu digo assim, quem não está entendendo? O problema é teu. Aí eu pergunto, todos estão entendendo? Todos estão entendendo. Se ninguém levantou a mão, todo mundo está entendendo. Quem não entendeu, levanta a mão. O espírito lá no fundo levanta a mão, não. Então, prezados irmãos, é assim, a doutrina é simples, é clara, é profunda e é do entendimento de todos nós. Cada um tem um jeito de falar, um jeito de trazer a doutrina.
E de todas as bem-aventuranças que nós estamos vendo, estamos lendo aqui, tem a primeira e tem a última. Alguém chegou primeiro aqui na casa, mas tem alguém que chegou por último. Todos são importantes? Todos são importantes. Mas por que alguém tem que chegar primeiro? É mais importante? É muito mais importante. Se não chegar o primeiro para abrir, arrumar, ajeitar, o que vai acontecer? Não vai funcionar as atividades previstas. E quem são essas pessoas que tomam essas providências? São aqueles que sabem mais ou são mais responsáveis? Aí, pessoal. Queria ouvir a voz de alguém aí. Quem chega primeiro nas atividades, que é mais responsável? Ou é mais inteligente, ou é mais sabido que os outros? Aí varia, né? Aí varia, né? Varia, tem muita gente que não é muito inteligente, mas é pontual, é responsável. Ainda não desenvolveu aquele tipo de atividade. Nós todos temos certas habilidades, uns mais, outros menos. Um numa coisa, outro noutra coisa. Então não existe alguém perfeito. Existe alguém com mais experiência, com mais conhecimento. De tudo, não. Pegamos um engenheiro de obras, ele sabe muito dentro da engenharia. Pegamos um contador, sabe muito de números. Pegamos um mecânico, sabe muito de carro. Aí nós convidamos uma senhora, que hoje não precisa ser senhora, pode ser um senhor, para trabalhar na cozinha e fazer comida. Cada um numa atividade. Quem é o melhor? Cada um nas suas atividades vai desenvolvendo. A doutrina espírita nos diz que todos nós devemos passar por onde? Por todas as funções. Já tinha ouvido falar nisso? Todos nós devemos passar por várias funções. Todo professor ou professora um dia foi aluno, e outro dia é professor. E assim sucessivamente. Toda criança será adulto. Isso? Tem certeza? Mais ou menos? Um dia o meu filho... Tem certeza? Tem, né? Isso aí, eu tenho certeza, e vou ficar adulta. E vou ser inteligente. Vou resolver tudo que tem problema. Dentro das minhas possibilidades. Um dia o meu filho perguntando para mim, pai, agora quando tu morrer, eu vou fazer tal coisa. Falei, meu filho, falei, devagar. Não, mas porque isso não está mais velho. Quem está mais velho morre primeiro que o mais novo. Aí nós, graças a Deus, dentro da doutrina, dentro da experiência que tem, aí trouxemos, nem sempre o mais velho morre. Não é isso? Quantos novos? Agora mesmo, na Covid eu perdi meu irmão bem mais novo que eu. Outros irmãos também. E nós estamos vendo todos os dias. Isso aí é muito relativo. E nós, espíritas, graças a Deus, temos essa certeza de que para morrer não basta adoecer. Muitas das vezes, nós, com a maior da saúde, toda a saúde, dá um probleminha lá que a gente não sabe, e fulano partiu. Fulano foi viajar. Aí o outro diz que morreu. Aí cada um na sua linguagem é a mesma coisa. Retornou ao mundo espiritual. Mas como ele estava ação? Sabe nós. Vai saber nós. Eu estou me vendo aqui, graças a Deus, tranquilo. Mas amanhã pode acontecer o quê? Ó, o Ribas bateu as botas. É bota, né? Ou é chinelo. As mulheres não usam bota, não usam. E aí, mas ele estava cheio de saúde, estava alegre, tranquilo, não dá nada a ver. Faz parte. Está dentro do processo. Eu tenho uma senhora
sogra do Nunes, 106 anos. Ela fez 100 anos, nós tivemos presente lá, ela estava lá dançando com o filho, neto, bisneto, toda a neta. A velhinha estava chacoalhando. E vai para 107 anos agora em abril. Em janeiro, a previsão para 107 anos. Então, a vida é assim, prezados irmãos. Então, nas boas aventuranças que tem, das 8 que foram citadas, qual ficou em primeiro lugar? Por qual o motivo que ela ficou em primeiro lugar? Mais importante. Os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Pobre de espíritos. O que é ser pobre? Alguém quer me ajudar? O que é pobre? Qual a ideia que você tem de pobre? Ninguém sabe, não? Todo mundo é rico aqui? O que é ser rico? Também não sabe? E aí? Até que todo mundo é remediado. Bom, não tinha nada contra. Então todo mundo é remediado, tá certo. Simples, né? Simples, né? Então, o pobre de espírito que Jesus fala não é aquele que é feio, que é maltratado, que é desnutrido, que anda maltrapilho, que anda de qualquer jeito. Esse é o pobre que nós imaginamos, o pobre fisicamente. Mas aqui ele não fala, Jesus fala do pobre de espírito, é aquele espírito que é submisso, que respeita as leis divinas. Por exemplo, eu me considero um semi-pobre. Nem me falou comigo, me deu, olha, eu estou aqui. Se eu não venho aqui, eu estou lascado. É, Marcelo? Então, Marcelo está aqui. Por que está aqui? Porque ele é pobre, ele é submisso às ordens. Então, Jesus, quando falou e fala, pobre, não é pobre de não ter nada. Pobre de submeter às leis divinas. E o que ele diz com isso? Todo aquele que cumpre as leis divinas é considerado o quê? Ajude aí. Quem é correto? É bobo. O que mais? É Caxias, como diz os militares aí, né? É Caxias, responsável, é durão. E o irresponsável? É preguiçoso, é ocioso, prejudica os outros. Hoje nós estamos tendo uma inversão de valores na nossa sociedade. Nós estamos vivendo hoje o quê? Aquilo que nós, mais idosos um pouco, não presenciamos antes. Mas por quê? Culpa nossa? Também. Também é culpa nossa. Mas nós estamos aqui procurando melhorar. E vai melhorar? Vai melhorar. Por quê? Porque eu quero. Vem a pergunta. O que você está fazendo para melhorar a sociedade? Pergunta para cada um, você responder. Um dia desse eu estava num lugar X aí, uma senhora bonita, cheia de brincos, de ouros, de colar, de carrão. Aí conversando com ela, eu me decepcionei. Ela dizendo que nós estamos vivendo um mundo de roubo, corrupção, todo mundo é sem vergonha. Eu ouvindo ela, com toda a benevolência, paciência, eu digo assim, mas eu discordo da senhora, dona... E ela disse, mas por quê? Porque eu não sou o que você está dizendo. A senhora é o que você está dizendo, eu também não sou. Então não é todo mundo. Então vamos começar a dar nome aos... Como é que diz os gaúchos aí? Nomes aos bois, né? Tem que ver o nome, tem o boi da direita e o boi da esquerda. Como é que chama o boi da esquerda? Ney. Outro boi da direita, Ribas. Tem o boi do meio, Marcelo. Tem outro boi lá na ponta, Rogério, né? Então vamos dar o nome dos bois, vamos trabalhar. Vamos melhorar. Vamos empurrar para frente a coisa. Só não anda porque nós não estamos deixando andar. Certo, pessoal? Como é que é as coisas?
Tem um minutinho ainda, né? Então, nós devemos ser humildes. Humildade é a virtude principal de todas as outras virtudes. Ser humilde não é ser submisso a qualquer um. Ser humilde é ser responsável. É respeitar o que é correto. É respeitar o que é certo. É fazer o que é certo. É procurar se orientar, aprender e fazer como Jesus fez. O que Jesus fez? Ele aprendeu, ele veio aqui, ensinou a todos nós, demonstrou para nós. Ele foi correto? Foi. Foi o exemplo, que disseram, nós sabemos, exemplo, modelo e guia. O que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu com Jesus? Não? Tua mãe sabe? Sabe, né? O que aconteceu com Jesus? Jesus foi condenado e morto na cruz. Morte violenta. Por quê? Porque ele foi humilde e fiel com quem? Cada um de nós. Aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo hoje, agora, para que Jesus possa rir, estar feliz conosco? Ou Jesus está chorando ainda? Jesus chorou e chora, não pelos erros que nós fizemos, pela ignorância nossa. Jesus chora por aqueles que sabem e não fazem. Eis então a responsabilidade que a gente fala. Éramos povos, aprendemos, nos instruímos. Hoje nós somos discípulos. E discípulo é quem faz. Ontem nós éramos alunos. Hoje nós somos professores, professoras. E temos a responsabilidade de ensinar a quem não sabe. É isso, Marcelo? Então, caminhando para o lado do final, é isso, né? Terminando o tempo, né? Então, só cabe nós agradecer a todos vocês pela paciência que tiveram aqui conosco. Não foi comigo, eu só estou fisicamente aqui. Eu sou instruído pela espiritualidade de vir aqui trazer, bater um papo com vocês. E também ao pessoal lá do YouTube, que estão lá nas suas casas, sentadinhos, assistindo também, importante, muito importante. Muitos não podem vir, outros não querem vir, é importante que estão assistindo. Também a espiritualidade dos desencarnados que aqui vieram. Então, mais uma vez, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos mantenha firme, esclarecido e determinado a sermos bons. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Lucas, a tua presença, as tuas palavras, né, de conforto que trouxeste para nós hoje, de ensinamento, de experiência. Então, em nome de todos que estão presentes aqui, que estão nos assistindo ao vivo na internet, no Facebook, e que depois também vão nos assistir, eu gostaria de agradecer, então, a tua presença, a tua disponibilidade, essa tua simpatia, a tua presença aqui, né? Então, agradecer muito, Ribas. Não pode mentir. Tá bom. Muito obrigado, João. Ribas, eu gostaria de como é consolador, né, pessoal, saber essas bem-aventuranças, saber aquele que está aflito, aquele que tem sede de justiça, aquele que todos nós vamos ser consolados, nós nunca estamos sozinhos. Jesus sempre está com nós, nos mostrou o caminho. Então, como o Espiritismo, né, é o consolador, né, como tu falaste ali, quem tem o conhecimento, né, Jesus fala mais por aquele que tem o conhecimento e não utiliza ele. Como é bom saber que não estamos sós e que o Espiritismo
nos consola, né? Então, como é importante isso, esse conhecimento, por isso que a verdade nos liberta, né? Então, é bastante importante. Aqui, se o pessoal tem alguma pergunta para ti. Não é que não. O pessoal está te dando boa noite aqui, pessoal. Obrigado. Alguém tem algum questionamento? Alguma orientação? Estamos aqui para aprender, né? Agradecer. Realmente, a primeira palavra que veio é agradecer muito pela como tu nos trouxeste a palavra, esse consolo, porque às vezes a gente se sente desamparado, alguns revoltados, alguns desesperançosos, né? Sendo que Jesus está sempre com a gente. E novamente, aquilo que tu falou me marcou muito. Jesus chora por aqueles que têm conhecimento e não utilizam, praticam em si, primeiramente. Agradecer mesmo. E se tu puder só... Se tu puder reforçar aí, né, aquela bem-aventurança dos pobres de espírito, né? Tu deixou bem claro que o pobre é humilde, mas se pudesse só dar uma reforçada, o que seria o pobre de espírito? Porque quando eu estava na catequese, né, no Cristo, eu não entendia o que era um humilde, né, um pobre. Às vezes eu achava que tinha que ser pobre, tu tinha que se despedir de tudo, viver na rua. Então, se tu pudesse só dar uma reforçada para nós sobre o que seria ser um pobre espírito. O pobre de espírito, no ensinamento de Jesus, a princípio, todo o ensinamento de Jesus não se baseava no material. Exemplo por ele. O que Jesus deixou aqui? O que ele tinha de material? Nada. Nem aonde colocar a cabeça no travesseiro, como nós temos. Mas não era a missão dele. Então, quando ele fala pobres de espírito, são aqueles que, eu entendi, são aqueles que têm o conhecimento e não são obedientes, humildes e obedientes suficientemente para cumprir a lei. Eu sei que não devo ter certo comportamento. Eu sei que eu devo respeitar os outros, mas não respeito. Eu sei que eu não devo fazer tal coisa, mas faço. Os pobres de espírito que Jesus fala é exatamente esse. Quem são os espíritos? Somos nós. Nós somos espíritos encarnados. A doutrina diz espírito fora do corpo. Nós aqui somos almas, espíritos encarnados. Eu não enxergo, não tenho evidência, mas alguém sabe, mas eu sei que existe. Está presente espírito desencarnado aqui. Estes são os espíritos. Quem vem aqui? Dois tipos de espíritos. Uns vêm para nos ajudar e outros vêm para aprender. E outros ainda vêm para tentar nos atrapalhar. Aí a necessidade da fé, da certeza, da confiança, de não correr com eles, não ficar bravo com eles, muito pelo contrário. Orar por eles. São irmãos nossos que ainda não atingiram o conhecimento que nós já atingimos. Então, eu acho que é isso mesmo. Mas então, como a gente está se aproximando do nosso final, né? Se alguém quiser fazer ainda uma pergunta, a gente ainda tem tempo. Mas como a gente está se aproximando do final, então eu gostaria de novamente te agradecer a tua presença em nome de todos, agradecer por ter estado aqui, agradecer ao nosso irmão Rogério, que esteve semana passada conosco, veio te acompanhando hoje, agradecer. Que vocês levassem um abraço fraterno lá para a Cruzada dos Militares Espíritas, para o Lena Barreto, né, do Rogério, e para o Boa Novas Luiz. Então, leva o nosso abraço fraterno e te agradecer a presença, por ter estado aqui. Agradecer também aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, aos irmãos que vão nos acompanhar depois no YouTube, vão ver essa palestra por muito tempo ainda, vão rever. E a todos que estiveram presentes aqui hoje. Então,
um agradecimento, um abraço fraterno a todos. Então, para nós encerrarmos o estudo dessa noite, como muito bem falou o Ribas, né? Um estudo que nós fizemos hoje, eu gostaria de convidar o nosso irmão para que ele fizesse a oração final de encerramento do trabalho desta noite. Então, continuando com os pensamentos elevados ao alto, à espiritualidade, indo nos nossos interiores, físico, espiritual, pedindo a esse nosso Deus, Criador de todas as coisas, Jesus, nosso Divino Mestre, amigo de todas as horas inseparáveis, e esses espíritos protetores desta casa, os espíritos protetores de cada um de nós, que neste momento façam com que paire sobre todos nós e aos nossos familiares que ficaram nos nossos lares, encarnados e desencarnados, que eles possam receber neste momento as energias necessárias para o seu equilíbrio físico e espiritual. E assim, então, agradecido mais uma vez, pedimos também que essas energias se estendam àqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, na rua, em outros lugares, que também sejam beneficiados por essas energias. Que assim seja, graças a Deus.